Former FBI Director James Comey and his lawyers were in a federal courtroom today in Alexandria, Virginia. His defense team asked that the charges against him be dismissed, as they say their request is on the grounds that the charges are based on a, quote, vindictive and selective prosecution. Comey is facing federal charges of false statements to Congress and obstruction of justice. CBS News legal reporter Katrina Kaufman joins me now from New York City to discuss. Alguns episódios provocam mais do que reações imediatas. Eles revelam falhas estruturais, que normalmente permanecem invisíveis. No dia 4 de janeiro, durante uma audiência no Senado, que inicialmente parecia seguir um roteiro convencional de prestação de contas, a atuação da Procuradora-Geral Pam Bondi passou a ocupar o centro de uma controvérsia institucional, cuja escala rapidamente ultrapassou os limites daquele recinto. A sequência de eventos que se seguiu não foi marcada por gestos explícitos de ruptura, mas por manifestações escritas de instâncias judiciais federais que, ao avaliar processos sob a responsabilidade direta de Bondi, indicaram falhas que desafiam os marcos mais elementares da legalidade procedimental. 2 juízes, atuando em cortes distintas, não apenas rejeitaram denúncias formuladas por promotores subordinados a Bondi, como apontaram problemas estruturais no próprio exercício da autoridade que deu origem às acusações. As decisões não trataram de nuances jurídicas laterais, mas da ausência de fundamento legal para nomeações, da condução viciada de processos investigativos e da violação de salvaguardas constitucionais associadas à atuação de grandes júris. O impacto do episódio não se limitou ao que ocorreu dentro da sala naquele momento. Ao contrário, reverberou por órgãos de controle, comissões parlamentares e conselhos profissionais, lançando questionamentos sobre a solidez institucional de mecanismos que deveriam funcionar como barreiras contra a instrumentalização do sistema de justiça. A primeira decisão partiu do juiz federal Cameron Curry, que analisou a validade da nomeação da promotora interina Lindsay Halligan, escolhida por Bondi para liderar acusações contra adversários políticos do presidente Donald Trump. Segundo o juiz, Halligan não possuía autoridade legal para exercer o cargo, pois sua designação violava os critérios formais exigidos pela legislação federal. Essa constatação teve efeito cascata. Todos os atos por ela praticados, incluindo assinaturas de processos, protocolos de denúncia e condução de oitivas, foram considerados juridicamente inválidos. O despacho foi direto ao ponto. A origem da autoridade era nula, e tudo o que dela derivava estava comprometido. Essa linha de argumentação não apenas encerrou os processos contra James Comey e Letitia James, mas levantou dúvidas sobre outros procedimentos conduzidos sob a mesma lógica. O segundo pronunciamento relevante partiu do juiz William Fitzpatrick, encarregado de revisar a atuação do grande júri no caso contra Comey. Em sua avaliação, os jurados foram orientados com base em interpretações distorcidas da legislação penal aplicável, o que comprometeu a integridade da deliberação. O juiz destacou ainda que materiais potencialmente protegidos por sigilo profissional foram submetidos aos jurados sem autorização adequada, configurando violação de garantias legais fundamentais. Além disso, surgiram incertezas quanto à existência de uma aprovação formal do texto final do indiciamento, colocando em dúvida se a peça acusatória chegou a ser validada conforme os ritos constitucionais. Esses elementos, considerados em conjunto, desenham um cenário em que o sistema processual foi conduzido com desatenção a preceitos básicos, não por agentes periféricos, mas por membros do alto escalão do Ministério Público. Até esse ponto, os problemas observados giravam em torno da legalidade de nomeações e da correção de ritos processuais. Mas a situação ganhou outra dimensão, quando imagens de segurança registraram a própria Pam Bondi deixando o edifício do tribunal com caixas de documentos.
dias após a emissão de uma ordem judicial de preservação de provas. A coincidência temporal entre o despacho e a movimentação física dos materiais levantou suspeitas de obstrução. Investigações preliminares indicaram que parte dos documentos esperados nos autos não foi localizada posteriormente e que a movimentação das caixas ocorreu no intervalo exato entre a ordem de preservação e a inspeção subsequente. Embora ainda não haja uma conclusão formal sobre o conteúdo das caixas, a sequência dos registros adicionou um novo vetor de risco institucional: a possibilidade de que provas vinculadas a casos tenham sido removidas diretamente por uma autoridade máxima do sistema, contrariando o despacho judicial vigente. O sistema federal norte-americano dispõe de mecanismos para investigar condutas dessa natureza, mas o envolvimento direto de uma procuradora-geral torna o cenário mais complexo. A eventual responsabilização de Bondi, caso os fatos se confirmem, dependeria de uma combinação entre decisões internas do Departamento de Justiça, ações parlamentares e o eventual acionamento de promotores independentes. Mas, mesmo antes de qualquer desfecho, os efeitos políticos e institucionais já se manifestam. A credibilidade das acusações anteriores passa a ser revista sob nova luz. Os fundamentos dessas acusações estão sendo questionados não com base em argumentos partidários, mas a partir de pareceres técnicos emitidos por juízes federais, que examinaram o conjunto das provas disponíveis. Para além da análise dos casos específicos, o episódio inaugura um debate mais amplo sobre os limites da autoridade institucional, quando os controles de legalidade são relativizados no interior da própria estrutura estatal. Para quem acompanha com atenção os mecanismos que moldam a integridade das instituições democráticas, compreender o desenrolar desses episódios é parte essencial do exercício cívico. Este canal segue dedicado a oferecer contexto, precisão e acompanhamento crítico dos desdobramentos que realmente importam. É nesse contexto que o foco da análise se desloca do episódio pontual para a estrutura mais ampla de garantias institucionais que deveriam ter atuado como barreiras a esse tipo de condução. A nomeação de um procurador interino, por exemplo, não é apenas uma formalidade administrativa. Ela envolve salvaguardas construídas para evitar que a autoridade de Estado seja usada de forma indevida. Pela legislação federal, a escolha de um procurador interino deve seguir critérios previamente estabelecidos, com base em regras de elegibilidade, prazos máximos e, em determinados casos, necessidade de confirmação pelo Senado. Esses mecanismos existem justamente para limitar a influência política direta sobre decisões judiciais e para garantir que o poder de acusar seja exercido dentro de margens institucionalmente controladas. A partir desse ponto, o caso Bondi-Halligan passou a ser interpretado como exemplo prático das vulnerabilidades que surgem quando essas margens são contornadas por dentro, com o aval, ou pelo menos a omissão, de estruturas que deveriam assegurar a legalidade do processo desde a origem. O histórico recente de nomeações excepcionais dentro do Departamento de Justiça serve de pano de fundo para compreender a sensibilidade do caso. Nos últimos anos, diversas gestões buscaram alternativas legais para preencher cargos de alta responsabilidade sem passar por processos regulares de sabatina. Embora essas práticas estejam previstas em algumas situações de emergência, há um entendimento crescente de que o uso recorrente dessas exceções pode, na prática, esvaziar a função de controle que o sistema de freios e contrapesos deveria exercer. Essa convergência ajuda a entender por que a decisão do juiz Curry foi recebida com atenção incomum por parte de analistas institucionais. Ela não apenas anulou os atos praticados por Halligan, como também sugeriu que a própria lógica de nomeações por afinidade política pode comprometer a legitimidade de ações futuras. Outro ponto que amplia a relevância sistêmica do episódio
é a forma como o processo de deliberação do grande júri foi conduzido. O grande júri, nos Estados Unidos, opera como um filtro prévio às ações penais, composto por cidadãos comuns. Seu papel é avaliar se há indícios suficientes para levar alguém a julgamento. Esse mecanismo funciona como uma válvula de proteção contra excessos do Ministério Público. E sua legitimidade depende, entre outros fatores, da precisão com que os jurados recebem informações jurídicas. Quando o juiz Fitzpatrick registrou que os jurados foram instruídos com base em interpretações legais incorretas, ele não apenas apontou um erro de procedimento, mas lançou dúvidas sobre a eficácia de um dos principais instrumentos de contenção de abusos no sistema acusatório. Essa preocupação não é nova, mas ganha outra proporção quando associada a casos de alto impacto político. Em 2006, por exemplo, durante a gestão de Alberto Gonzales como procurador-geral, houve denúncias sobre demissões de procuradores federais por razões políticas, o que motivou audiências no Congresso e investigações internas, que culminaram em renúncias e reformas institucionais. O episódio atual, embora de natureza distinta, toca em questões similares: o uso do aparato judicial como ferramenta de retaliação política e o enfraquecimento de filtros institucionais que deveriam barrar essa lógica. Assim como no caso Gonzales, os desdobramentos não dependem apenas da eventual responsabilização individual, mas da capacidade do sistema de demonstrar que ainda possui mecanismos de autorregulação em funcionamento. Do ponto de vista técnico, o uso de materiais protegidos por sigilo legal em procedimentos perante o grande júri representa outro elemento crítico. A quebra do sigilo, advogado, cliente ou de qualquer outra forma de privilégio legal não é um erro trivial. Ela compromete a equidade processual e pode gerar nulidade de provas. A jurisprudência sobre o tema é clara. Uma vez constatada a exposição indevida de conteúdo privilegiado, o ônus da prova se desloca para o Estado, que deve demonstrar que o material não influenciou a decisão dos jurados. No caso analisado, o juiz Fitzpatrick não apenas apontou a exposição indevida, como deixou registrado que não havia garantias suficientes de que os jurados não foram influenciados por esse conteúdo. Essa constatação impõe um desafio adicional ao sistema: restaurar a credibilidade de um processo em que a imparcialidade do julgamento inicial foi irremediavelmente comprometida. A esse conjunto de falhas soma-se o problema do desaparecimento físico de documentos. A decisão judicial que determinou a preservação de materiais relacionados aos processos foi emitida com base no princípio da integridade probatória, que exige a manutenção de todos os elementos documentais até o encerramento completo da análise. O fato de que uma autoridade do próprio Departamento de Justiça tenha sido registrada pelas câmeras de segurança saindo do prédio com caixas, dias após a emissão dessa ordem, adiciona um componente de desconfiança institucional. Ainda que não haja confirmação sobre o conteúdo exato das caixas, a mera coincidência entre o desaparecimento de arquivos e a movimentação registrada levanta questionamentos legítimos sobre o respeito às ordens judiciais. Esse episódio, que inicialmente poderia ser tratado como desdobramento específico de duas decisões judiciais, passou a ser interpretado como um caso-teste para avaliar a resiliência dos mecanismos internos de controle do sistema de justiça norte-americano. O Senado já discute a convocação de novas audiências com integrantes do Departamento de Justiça para esclarecer as circunstâncias da nomeação de Halligan, a supervisão dos procedimentos acusatórios e o desaparecimento de documentos. Paralelamente, conselhos de ética jurídica estaduais, onde Bondi possui registro profissional, começaram a examinar se os elementos disponíveis são suficientes para abrir procedimentos disciplinares. Ainda não há definição clara sobre qual instância conduzirá as investigações principais,
mas o inspetor-geral do Departamento de Justiça já foi acionado informalmente por membros do Legislativo. O pano de fundo institucional é, portanto, mais amplo do que um único caso. Ele envolve a credibilidade do Departamento de Justiça, a integridade do modelo acusatório e a confiança pública nos mecanismos de responsabilização interna. Para juristas e analistas especializados em governança institucional, episódios como este não devem ser lidos apenas como desvios pontuais, mas como sintomas de tensões estruturais, que se tornam visíveis quando os mecanismos formais falham em tempo real. A resposta que o sistema oferecerá agora, seja no campo processual, legislativo ou disciplinar, será observada não apenas pelos atores envolvidos, mas por todo o aparato institucional que depende de sua estabilidade para funcionar. Se a sua atenção está voltada para entender os processos que definem a saúde das instituições democráticas, acompanhar esse tipo de análise torna-se parte de uma vigilância informada e contínua. É nesse espírito que seguimos reunindo, contextualizando e examinando os elementos que moldam os rumos do sistema. Há interpretações divergentes sobre o que exatamente os episódios envolvendo a Procuradora-Geral Pam Bondi revelam sobre a atual condição do sistema de justiça federal. Para uma parcela dos analistas jurídicos, trata-se de um caso extremo, mas ainda enquadrado dentro da lógica de autodepuração do próprio sistema. Segundo esse grupo, as decisões dos juízes Cameron Curry e William Fitzpatrick demonstram que, mesmo sob pressão política e em ambientes institucionalmente tensos, os mecanismos internos de correção ainda operam. A argumentação aqui se apoia no fato de que a nulidade das nomeações e das deliberações do grande júri foi identificada e sancionada por juízes federais independentes, que atuaram sem obstrução direta, baseando-se unicamente em critérios jurídicos. Nesse sentido, a própria denúncia pública das irregularidades seria uma demonstração de resiliência do sistema, e não de seu colapso. Mas essa leitura não é unânime. Outros especialistas sustentam que o que se vê não é o bom funcionamento dos filtros institucionais, mas sim um retrato do quanto eles podem ser contornados antes que entrem em ação. Para esses analistas, o fato de que uma autoridade designada sem respaldo legal tenha atuado durante semanas com acesso irrestrito a investigações e prerrogativas de acusação já constitui um sinal de alarme. A resposta judicial, embora firme, teria chegado apenas após uma série de atos já consumados, entre eles o indiciamento de opositores políticos e a coleta de documentos. Sob essa ótica, o episódio indicaria que os mecanismos de prevenção foram ineficazes e que o sistema só reage depois que os danos institucionais já estão em curso. O debate, portanto, não se limita à responsabilização de um nome, mas ao risco de precedentes que autorizem a nomeação informal de aliados políticos para funções sem o devido escrutínio. Alguns constitucionalistas apontam que o caso poderá influenciar discussões futuras sobre os limites da autonomia do Departamento de Justiça em relação ao Executivo. Historicamente, essa autonomia sempre oscilou conforme o grau de intervenção presidencial, nas nomeações e na condução de investigações. Durante mandatos anteriores, especialmente em contextos de investigações que envolviam o próprio chefe do Executivo, esse equilíbrio institucional foi objeto de tensões recorrentes. O caso Bondi reativa essas discussões, sobretudo porque a atuação da Procuradora-Geral se deu em linha com prioridades políticas previamente anunciadas, ainda que isso, por si só, não configure ilegalidade. O alinhamento entre pauta investigativa e discurso partidário reacende questionamentos sobre a separação efetiva entre a estrutura de Estado e os interesses de ocasião. A possível responsabilização disciplinar de Bondi também divide opiniões. Conselhos estaduais de ética jurídica têm autonomia,
para iniciar processos disciplinares quando há suspeitas de conduta incompatível com o exercício da advocacia. O ponto de partida mais provável seria a análise do vídeo, que mostra a procuradora-geral deixando o edifício judicial com caixas de documentos, logo após a emissão da ordem de preservação. A depender da natureza do material transportado e do grau de comprovação da sequência dos fatos, esse episódio pode ser enquadrado como violação grave do dever profissional. Mas há juristas que ponderam que, para além do conteúdo das imagens, será necessário comprovar a intenção de ocultar ou inutilizar provas, o que exige apuração técnica detalhada, com rastreamento documental e perícia nos registros de movimentação dos arquivos. Outra possibilidade em debate é a abertura de uma investigação criminal por obstrução de justiça. Embora improvável no curto prazo, dada a posição ocupada por Bondi, há precedentes em que autoridades de primeiro escalão foram investigadas formalmente, após o encerramento de seus mandatos. A doutrina jurídica admite que atos cometidos durante o exercício da função podem ser objeto de investigação posterior, desde que amparados por elementos objetivos. Nesse cenário, a eventual nomeação de um procurador especial seria a via mais viável para garantir a independência da apuração. No entanto, essa decisão dependeria de fatores políticos e jurídicos ainda em disputa, incluindo o grau de pressão pública, a avaliação da gravidade institucional do caso e o entendimento interno do Departamento de Justiça sobre a necessidade de preservar sua imagem. O debate também alcança o Congresso, onde parlamentares de diferentes bancadas passaram a adotar leituras conflitantes sobre o significado do episódio. Para setores da oposição, os acontecimentos confirmam a tese de que o sistema foi instrumentalizado para perseguições seletivas, especialmente contra figuras que se opuseram diretamente ao presidente. Já entre aliados do governo anterior, o argumento predominante é o de que as falhas detectadas não anulam a legitimidade das investigações, mas indicam apenas desvios pontuais a serem corrigidos, sem comprometer o mérito das acusações. Essa polarização tende a influenciar as audiências previstas para as próximas semanas, nas quais Bondi deverá ser convocada a prestar esclarecimentos formais sobre sua gestão e sobre as decisões tomadas ao longo dos processos anulados. No plano institucional, a discussão sobre o uso político do Ministério Público Federal volta ao centro. Embora o sistema americano conte com mecanismos que limitam a interferência direta do Executivo nas investigações, os casos recentes expõem vulnerabilidades que podem ser exploradas por meio de nomeações interinas, reorganizações internas e prioridades de agenda. A questão que se coloca agora é se essas brechas serão tratadas de forma normativa, por meio de reformas legais que restringam o escopo das nomeações políticas, ou se permanecerão como zonas cinzentas, sujeitas à interpretação de quem estiver no comando. Enquanto isso, a credibilidade de outros casos conduzidos por Bondi está sendo reavaliada. Procedimentos relacionados a arquivos, como os dossiês vinculados a Jeffrey Epstein, agora serão objeto de escrutínio reforçado. Tribunais e advogados de defesa devem recorrer às decisões de Curry e Fitzpatrick como precedentes para contestar a validade de provas e a integridade dos atos processuais. Não se trata apenas de contestar decisões passadas, mas de redefinir os parâmetros de confiança institucional que cercam a atuação do Departamento de Justiça. A depender da evolução das investigações, o sistema poderá se ver diante de um desafio duplo: preservar a autoridade de seus agentes, enquanto repara os efeitos de uma condução comprometida. É nesse ponto que as interpretações em disputa revelam a complexidade do momento atual. Não há consenso sobre a natureza exata do dano, se ele é pontual ou estrutural, nem sobre os caminhos mais adequados para restaurar a confiança pública. O que há, até agora, é uma sucessão de eventos
que desafia a narrativa tradicional de estabilidade institucional. Cada nova informação inserida nos autos, cada audiência convocada, cada pronunciamento formal, amplia o escopo da controvérsia e reforça a percepção de que o episódio já transcendeu os limites de um erro administrativo. O sistema ainda está em movimento, reagindo, avaliando seus próprios mecanismos, testando sua capacidade de correção. Para quem observa de forma atenta os circuitos institucionais e compreende que os desfechos não se encerram nas manchetes, acompanhar esses desdobramentos é parte de um compromisso contínuo com a compreensão crítica do funcionamento do poder público. Este canal segue dedicado a oferecer essa leitura, sempre com foco em contexto, rigor e vigilância analítica.